Quando é que o princípio feminino, presente em mulheres e homens, aparece ao comando dos destinos dos povos das nações e dos destinos da Terra? Olá! Este é o nosso programa quinzenal, a nossa atualidade à luz da fé e da teologia de Jesus. É o programa já 92 e a parte é a primeira, parte 1. Quando é que o princípio feminino, presente em mulheres e homens, aparece ao comando dos destinos dos povos das nações e dos destinos da Terra? Pois, quando? Até agora, desde o início daquilo a que chamamos história e que deveria ser pré-história, tem sido o princípio masculino ao comando. Sempre. Nos países da Europa e dos países dos demais continentes é assim, desde sempre. Pelos frutos produzidos, só sabemos se é bom ou mau pelos frutos produzidos. E analisados como agora se analisa o coronavírus, analisados a sério, sem máscaras, sem encenações, pelos frutos produzidos de tão intrinsecamente maus que são os frutos. Mesmo quando nos são apresentados como intrinsecamente bons, as artes todas e até as ações e instituições de beneficência incluídas, tudo é mau. Intrinsecamente mau. Podemos dizer que é o mal estrutural pelos frutos. Isto é o mal estrutural. A linguagem mais moral é o pecado estrutural do mundo. E é inevitável que assim seja. Se é o princípio masculino que está ao comando, é inevitável que os frutos sejam estes. E não haverá nada a fazer se não houver outro princípio que não um masculino, como até hoje nos têm convencido. O princípio masculino tem, e é aqui é que está a raiz do mal, o princípio masculino tem na sua gênese um sopro, ou espírito, cuja natureza é, vejam só, cuja natureza é roubar, conquistar, dominar, matar, destruir. Verbos horríveis. Conquistar, dominar, roubar, matar, destruir. A história universal e de cada povo, de cada Estado, de cada nação, é assim. Tem sido sempre assim. Claro que tudo de forma muito camuflada, é que eu digo, bem mascarada, porque as máscaras apresentam-nos não a realidade, mas o que a gente queremos que os outros que estão a olhar para nós vejam. E portanto, são as encenações todas com que é feita esta história do princípio masculino. É tudo encenação. A realidade é dolorosíssima. E quem nos diz a realidade são as vítimas disto. Claro que são arrumadas e banidas e nem constam da história. Se vamos ler a história universal, nunca fala das vítimas.
Porque as vítimas não têm voz nem vez, nem existiram. O que existiram foi o poder. O que existiu foi o poder. E os poderes, o poder dos poderes. Foi. Em todos os poderes. Esta história, que é pré-história, não me engana. Pelos frutos se conhece o sopro que comanda os destinos dos povos e os destinos da terra. Pelo sopro se conhece. Pelos frutos, digo, se conhece o sopro, o tipo de sopro que comanda os destinos dos povos, das nações e da terra. O meu livro, Evangelho de Jesus, segundo Maria, mãe de João Marcos e Maria Madalena, é de editores, dilo de forma fecundamente bela, logo no prólogo, precisamente nos versículos 2 e 3, dos 14 com que o prólogo é escrito, é constituído, tecido. E todo o livro, no seu total, para lá do prólogo, tem também tem mais 49 capítulos e, curiosamente, todos eles também escritos em 14 versículos. Ainda tenho outras curiosidades literárias que só quem estiver a ler com atenção é que dá conta. E então, nestes versículos 2 e 3 do prólogo, logo no prólogo, diz assim, o versículo 2, há na Bíblia, pois é, há na Bíblia judeu-cristã o livro dos Provérbios de Salomão, filho de David, ele próprio rei de Israel, portanto, sucessor do pai. Entre os muitos filhos que tinha, de muitas mulheres, ele indicou antes de morrer que quem lhe sucedia era aquele, o filho do pecado, Salomão. Portanto, há na Bíblia judeu-cristã o livro dos Provérbios de Salomão, filho de David, ele próprio rei de Israel. Predomina o princípio masculino. Ainda hoje, no início do terceiro milénio, depois de Jesus, claro, de Jesus histórico, o princípio masculino continua ao comando do mundo e da história, para mal dos povos e do planeta, sobretudo da Terra. 3. Versículo 3. É tempo de o princípio masculino ceder o seu lugar ao princípio feminino. Salomão tem de ceder o lugar a Jesus, histórico. O Salomão também é histórico. O poder, saber, saber, tem de ceder o lugar à sabedoria. A treva tem de ceder o lugar à luz. A ideologia tem de ceder o lugar à maiêutica. A idolatria tem de ceder o lugar à fé teológica, a mesma de Jesus. Vejam que este programa quinzenal é feito sempre a nossa atualidade à luz da fé e da teologia de Jesus. Não é à luz da ideologia e da idolatria. É da fé e da teologia de Jesus histórico. Ora bem, somos Europa e mundo do século XXI
início do terceiro milénio dos cristianismos. Antes há um milénio do judaísmo davídico, tal. A sua casa real e dinastia, o palácio, o seu templo e, sobretudo, a sua Bíblia, que lá está mandada a escrever pela corte de Salomão, pela família de Salomão, rei David de Salomão, mandada a escrever, para a beneficiar e a sobrepor sobre todas as outras tribos e sobre todos os povos do mundo. E antes do judaísmo, do milênio de judaísmo davídico, há outras grandes civilizações, como a do Egito, dos faraós e da Mesopotâmia. São múltiplos os nomes dessas civilizações, mas é o mesmo tipo de civilização, sempre com nomes diferentes, porque todas são nascidas do mesmo sopro ou espírito do princípio masculino. Em plena pandemia Covid-19, nós vamos, como povos das nações, vamos desistir deste sopro masculino, destruidor da vida, e abrimos-nos ao sopro que está na gênese do princípio feminino, ele próprio, um sopro feminino, ruá, se diz assim, é o substantivo feminino. E com ele conduzimos os destinos dos povos das nações e da terra. Estamos dispostos a fazer isso, essa mudança radical antropológica e teológica? Ou pelo contrário? Vamos reforçar, depois da Covid-19, vamos reforçar ainda mais este mal estrutural, este pecado estrutural, este pecado do mundo estrutural, que são os estados das nações, donos e senhores dos representativos povos e da terra. Não, donos e senhores dos respectivos, assim é que é, dos respectivos povos e da terra. Temos que olhar para a realidade deste início do terceiro milénio e trazer todo o passado que está presente de forma mais plena, e agora global, e nós temos conhecimento de tudo disso hoje, temos conhecimento que as gerações anteriores não tinham, e portanto temos uma nova responsabilidade que as gerações anteriores não tiveram. É porque vemos a realidade e se pactuamos com ela, como ela está, tão estruturalmente má, destruidora, dominadora. Quando há uma alternativa, se a gente não escolhe a alternativa, somos cúmplices, somos responsáveis e, portanto, digamos, cavamos a nossa própria sepultura que as gerações anteriores ajudaram já a cavar. Cavaremos a nossa própria sepultura e depois de nós, se calhar, a vida humana, tal como a conhecemos, depressa se extinguirá. São tantos os avisos, são tantos os alertas. Faltava saber, faltava-nos ter consciência de porque é que isto é assim. É que está na origem de isto tudo o princípio masculino. Que onde chega, conquista, domina, rouba, mata, destrói. E é preciso que este princípio masculino desapareça e dê lugar ao princípio feminino que onde chega cuida da vida dos povos, das pessoas, dos seres humanos e do planeta. Até já, na segunda parte.